Deixa eu ser direto com você. Quanto custou o último erro do seu time? E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando do seu tempo, da sua energia e da sua noite de sono. No dia a dia, a gente vive apagando incêndio. Hora você tem uma conta para pagar de última hora, outra hora você tem que falar com um fornecedor para poder negociar prazo, negociar entrega. E também você vai até o cliente para poder falar com ele que determinado pedido que ele fez vai atrasar ou que então você precisa de algum adiantamento para poder cobrir alguma despesa que você tem que arcar naquele dia. Então esses são os problemas que você empreendedor, você empreendedora, assim como eu, vivem no dia a dia. E resolver esses probleminhas imediatos eu sei que enche a nossa cabeça, mas no fundo a gente gosta de resolver problema. Só que tem um problema de sempre ser o resolvedor de problema. Se você não ensina, se você não orienta e se você não dá feedback para a sua equipe de como executar essas atividades que consomem o seu dia a dia, ninguém vai te substituir. E você vai achar que parar para ensinar, que isso tudo toma tempo. Realmente toma tempo, mas é um tempo que você toma agora para te gerar liberdade posteriormente. Esse vídeo é para te orientar como criar esse passo a passo para você conseguir delegar suas atividades mais importantes para os seus liderados. Se você não ensina, alguém decide o jeito certo. E não é por maldade, as pessoas são boas, no fundo são boas. Claro que tem algumas pessoas que parece que saem de casa para querer fazer as coisas darem errado. Mas isso tudo acontece por falta de uma diretriz clara da sua parte ou dos seus liderados de como direcionar cada uma dessas pessoas da sua equipe. E todo ser humano ele vai preencher um vazio de conhecimento que ele não tem com alguma coisa que ele acha que vai ser o suficiente para resolver aquele problema. Então a falta de um processo claro, a falta de um método de você executar cada uma das suas atividades, isso vai realmente gerar problema para você no futuro. Eu sei que você, assim como eu, aprendeu na prática, errando, aprendendo. Sempre que tinha algum desafio, algum problema para resolver, você ia lá e resolvia. Não importa o quanto tempo isso te custasse, não importa a quem você tivesse que recorrer, a que curso você tivesse que fazer, você ia lá atrás e vai resolver. Só que esperar esse tipo de comportamento das pessoas que estão com você vai ser muito difícil de você levar adiante, porque nem todo mundo vai ser o seu espelho. Você, como líder da sua empresa, precisa ter clareza antes de cobrar. Você deve deixar clara a atividade para que aquela pessoa consiga executar. E para deixar isso mais claro, você vai precisar construir diretrizes, políticas, procedimentos, vídeos, manuais, tudo o que for necessário para que fique mais claro para aquele seu liderado como executar cada uma das suas atividades. É muito injusto você cobrar sem dar condições de que aquela pessoa te entregue aquilo que você espera. E aqui vai um exemplo da necessidade de deixar claro. Como que você faz café? Você ferve a água, depois você coloca o pó dentro da água, mistura e depois coloca no filtro e coa todo o café naquela mistura? Ou então você ferve a água, coloca o pó no filtro e depois você vai e despeja a água no filtro, aquela água vai filtrando e vai fazendo o café. Ou então você é mais prático, você vai lá e coloca uma cápsula e já faz o café expresso na hora. Só que eu já falei 3 formas de se fazer. E qual que é a forma certa? Eu te garanto que cada um vai ter uma forma certa de executar. Se até o café pode ser feito de vários jeitos, imagina aquilo que sustenta a sua empresa. Então, em resumo, deixe bem claro a forma certa de fazer aí dentro da sua empresa. E como para ter sucesso na vida você precisa de método, para você ensinar a sua equipe também precisa de um método, um processo bem claro. Eu vou passar para vocês um modelo que eu uso na prática e que funciona muito bem para mim. Primeiro eu faço e deixo a pessoa observando eu fazer. Depois eu observo a pessoa fazendo e corrijo aqueles problemas que ela pode ter na hora. E depois eu deixo ela fazer e verifico os resultados que ela está colhendo. Com esses 3 passos você vai ser capaz de delegar. E aqui eu vou deixar uma dica de ouro. Com a tecnologia que a gente tem hoje, fazer um vídeo curto com passo a passo é uma grande solução e é bem prático de se fazer. Quando você faz um vídeo, você atinge tanto a visão quanto a audição. Bem diferente de, às vezes, passar uma instrução no corredor. Ou então, você só apontar como que é feito alguma coisa. Quando você faz o vídeo, você registra aquilo. Então, aquela pessoa ela pode recorrer a esse vídeo no futuro, sem depender de você estar instruindo novamente. Beleza, você já instruiu a sua equipe. Agora vem acompanhamento. E é aqui onde tudo
pode quebrar. Se você não acompanha as entregas, se você não faz os ajustes ao longo da jornada, aquela tarefa pode perdendo o seu nível de qualidade. Quanto mais complexa for a atividade, mais cuidado você vai precisar ter, porque vão surgir novas situações e você vai precisar orientar novamente esse seu liderado. Aí, nesse momento, você pede para ele documentar. Ele mesmo vai documentar esse novo processo. E assim, essa cultura de processo vai sendo construída. A última etapa é a autonomia. O colaborador que chega na fase de autonomia, ele já é capaz de tomar decisão por conta própria e você vai ter um menor nível de controle sobre ele. Ele vai te trazer os problemas já mais mastigados para você só dar a canetada final. Claro que você vai precisar sempre dosar a autonomia com a maturidade da pessoa. Se aquela pessoa não tem maturidade para tomar aquele nível de decisão, você não pode dar aquela autonomia, porque autonomia sem maturidade é irresponsabilidade. Agora que eu já passei para você todo esse passo a passo em 3 etapas, eu vou explicar para você como diagnosticar o nível de maturidade de cada membro da sua equipe. E para ficar mais claro, eu vou fazer analogia ao ser humano. O ser humano ele tem 4 fases. A primeira delas é um bebê, depois ele passa para a fase de criança, em seguida adolescente e por último ele se torna um adulto. O primeiro nível dele é o bebê. O bebê ele depende de tudo. Você precisa carregar ele de um lado para o outro, você precisa direcionar e controlar tudo que ele faz. Já a criança, ela já tem uma maior autonomia, ela já consegue caminhar, consegue comer qualquer coisa, só que você ainda precisa ter aqueles pequenos controles. Já tomou banho, já foi para a escola, já está pronto, já foi dormir. Ainda na fase criança, você vai precisar controlar as atividades do seu colaborador. Na próxima fase, a fase adolescente, ele já tem mais autonomia, ele já consegue se virar, mas você ainda precisa dar um estímulo para ele. Você precisa saber como que está na escola, com o que ele está andando e precisa dar aquele estímulo para que ele entre para uma faculdade ou que ele vá seguir uma carreira. Já a última fase, a fase adulta, a pessoa é capaz de tomar decisão por conta própria, ela consegue propor melhorias para o seu negócio e quando ela tem qualquer dificuldade, ela sabe o momento certo de te acionar. Nessa fase é o momento de delegar. Você consegue atribuir as atividades e virar as costas e vai dar tudo certo. Então, para amarrar aqui, você tendo bem claro essas 4 fases e você diagnosticando na sua equipe quem está em cada fase, vai ser diferente a sua abordagem com cada um deles. E tenha paciência, porque todo adulto, um dia ele foi bebê, passou para criança, chegou à adolescência e se tornou adulto. E assim como eu sei que você quer que a sua equipe seja todo mundo adulta, todo mundo capaz de tomar decisão, mas infelizmente não é assim que funciona. Mas força na peruca e vai dar certo. Para ensinar essa galera toda da minha equipe, o que eu já fiz? Eu já sentei do lado para a pessoa aprender, eu já gravei vídeo, eu já fiz um treinamento todo estruturado e passei uma apresentação para eles, já escrevi procedimento, passo a passo de como fazer. Então tem diversas formas de se executar e cada uma das tarefas que você tem para delegar vai ter uma melhor forma de se abordar. Em resumo, como eu falei lá atrás, os vídeos eles funcionam muito bem para qualquer situação, mas também não são a solução para tudo. Eu já tive casos de pessoas que elas são bem sistemáticas, bem detalhistas, e acaba que um vídeo por si só não resolve. Aquela pessoa ela quer como se fosse um procedimento, uma coisa toda detalhada, com um anexo, com um formulário, com o maior nível de detalhe possível. E fui lá, eu fiz o procedimento para que aquela pessoa fosse capaz de entender aquela tarefa que eu queria delegar. Eu estava aqui falando com vocês e lembrei de uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu entrei num carro da empresa e vi que lá no painel estava acesa a luz de pneu descalibrado. Assim que eu abordei o pessoal da logística, eles argumentaram que aquele pneu já tinha sido calibrado, mas que a luz não apagava. Mas eu sabia como resolver aquele problema porque eu sabia como apagar aquela luz no painel do próprio veículo. Então eu chamei o pessoal da logística, o responsável por aquele carro, e pedi para ele gravar. Liga o celular aí e a gente vai gravar aqui como é que resolve isso. Passei para ele o passo a passo de como faz para desligar aquela luz e eu acredito que essa luz não vai voltar a acender em mais nenhum carro da empresa. E além disso, aquele vídeo já está gravado para ele poder repassar para qualquer outro motorista que tiver o mesmo problema que ele encontrou. E eu já não fico mais responsável por ser aquela pessoa que vai ensinar todo mundo a fazer aquilo. Então, assim que possível, procure transferir a sua responsabilidade para as outras pessoas, mas dando condições para que elas consigam executar aquela atividade. Então, empreendedor, empreendedora, urgência sempre vai existir. E quanto mais gente entrar no seu time, mais você vai precisar ensinar, mais você vai precisar delegar. E quanto mais você fizer isso, menos erro, menos retrabalho,
menos frustração e mais prosperidade para o seu negócio. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal. Esse é um espaço para quem quer liderar com clareza, formar pessoas e construir uma empresa com método. Deixa o like e comenta aqui embaixo que você vai mudar na sua liderança a partir de hoje. Porque no final das contas, empresa forte não depende de herói, depende de liderança.